Ter um evento muito breve. Eu queria recordar esta figura que vai agora ficar numa marca simbólica nesta cidade, que é a invicta cidade. Tem já um longo historial de liberdade, luta pela liberdade, portanto, desde as duradouras tradições medievais até, digamos, o século XIX, onde as manifestações desta cidade se modificaram ao longo do movimento na luta contra as invasões francesas, em que este povo se manifestou de uma forma viva contra o inimigo, mas também durante o período liberal das Guerras do Braz, onde a Constituição, que é uma peça central para a democracia de todo o mundo, foi a Constituição que foi aqui posta nesta cidade por Dom Pedro IV. Também queria lembrar muito rapidamente que aqui se fez o 31 de janeiro, portanto uma manifestação que vai dar origem à Grande República Portuguesa em 1910. Mas eu vou aqui recordar apenas algumas palavras. O contacto não foi longo, mas da minha vida com o Paulo Inácio, quando estive exilado em França. Então, fala mais alto hoje. Está bem, obrigado. Nesta homenagem a Hermínio do Paulo Inácio, comemora-se o início da construção do monumento em memória deste militante antifascista. Queria relembrar numa curta intervenção a impressão profunda que ele me provocou como homem notável que foi e que surgiu na minha vida de exilado antifascista em Paris. Nunca tive um convívio pessoal muito grande com o Paulo Inácio, foram fugazes os encontros com ele. Foi há 45 anos, eu estava então em Paris, exilado, e o Paulo Inácio exilado também, preparava ele a Operação da Cavilhã naquele ano portentoso de 1968. Aguardava numa mesa de café o primeiro encontro conspirativo que ia ter com o reputado revolucionário Hermínio do Paulo Inácio. Apareceu a hora marcada. Depois, os amigos que o trouxeram até mim saíram e nós ficamos ali os dois, frente a frente, naquele café à beira do Sena. Eu era ainda um jovem militante marxista e preparava-me para um debate teórico, como habitualmente fazíamos num confronto de ideias entre camaradas que defendiam orientações diferentes diante da situação fascista em Portugal. Ele mandou vir o café. Reparei na postura que o caracterizava. Estava vestido com um fato impecável, que mais parecia a indumentária de um burguês reacionário. Mas vi aquele homem respeitável, tranquilo, que teria mais de 20 anos do que eu, desembrulhando cautelosamente o quadradinho de açúcar. Depois mexeu a colher na chávena do café, com gestos de cuidadosa atenção. Eu esperava uma explicação demorada, complexa, da situação política em Portugal e aguardava assim que ele terminasse o seu café. De repente o Palma pôs-se a falar lentamente. Fui então apanhado por uma formulação metafórica do seu discurso simples. Em Portugal há muitas pessoas que são papagaios. Olhei o nosso homem com um ar espantado. Estava boquiaberto e já quase desiludido com aquela graça pindérica de um respeitável senhor que nada se parecia com os habituais militantes antifascistas com que discutia política. Utilizávamos uma fraseologia usual da luta de classe, compunhamos o discurso com estatísticas sobre a miséria, sobre as prisões, etc, etc, etc. Sim, a população e a maioria dos militantes são papagaios. Os papagaios têm asas com que podem voar. Têm um bico forte e patas poderosas para lutar, mas não lutam. E até têm voz para falar, mas só são capazes de porrar. Os papagaios domesticam-se muito facilmente. Damos-lhe de comer, treinamos-los e a responder sempre do mesmo modo, Jacó, dá cá o pé, e ele repete sempre do mesmo modo, Jacó, dá cá o pé. Depois metemos o papagaio na gaiola e podemos até deixar a porta aberta. Já não foge mais. Espera então pacientemente que alguém lhe dê de comer. Fica ali quieto, impávido, na gaiola dourada. E nem mesmo toma a iniciativa de voar. Ouvi esta história perplexo. O Palma sorvia o café, saboreando tranquilamente até o último gole. O céu azul recortava os edifícios à beira-rio. A Torre Eiffel especava-se altiva no verde campo de São Domingos e corria então uma brisa fresca no ar. Quando voltei do encontro, parco de palavras, vinha um pouco atordoado com a história do papagaio. Aquela história aparentemente simples
era a mesma afinal da sabedoria que estudei em Platão quando era estudante de filosofia em Coimbra. O homem é como uma carroça que possuía cavalos atrelados, um fogoso, o cavalo preto, e outro calmo, o cavalo branco, ordenando o trote e a marcha através das rédeas que o cocheiro detém. A metáfora de Platão é a história do nosso corpo-vontade, a carroça, os cavalos, a alma, sentimento e o pensamento que é o cocheiro. Mas assim como o papagaio do Palma Inácio, a carroça e os cavalos e o cocheiro não sabem para onde ir, não têm a força intencional que vem de dentro e dá sentido à viagem. Não basta vontade, sentimento e pensamento. Falta ainda o espírito, o elan, aquilo que Platão denomina o rei, que é no fundo a consciência livre e a intenção corajosa de dirigirmos a nossa própria vida. Por isso o rei sujeito comanda o cocheiro, que controla os cavalos, que arrastam a carroça pelo trilho da estrada. O Palma explicara-me o sentido da viagem, que é o mais importante no processo de autotransformação e na transformação social. Esta intenção de fazer futuro, que poderia mudar a nossa própria vida, essa mola intencional que nos propulsa, voando e caminhando com sentido, parte-se quando a consciência da liberdade e a atitude dirigida para o futuro se esvai. Por isso, em Portugal, somos às vezes todos papagaios, quando se esvai esta força intencional, que é a consciência livre e social. Na semana seguinte, ele acompanhou-nos onde tínhamos uma sala emprestada por uma amiga de um companheiro nosso, que um padre progressista disponibilizou para imigrantes. Era um salão paroquial que servia também de local de reunião dos exilados. E quando lá chegamos, já um grupo de amigos nos esperava. Logo ali arredamos as cadeiras para os lados e começamos os treinos. Alguns exercícios de aquecimento, flexões, pequenos passos da luta marcial, karaté, jiu-jitsu, etc. Assegurados de que a porta estava bem fechada e as cortinas corridas, não tardou também em fazermos algumas operações de montagem e desmontagem de uma velha pistola. Na semana seguinte treinamos as operações invisíveis, fazendo observações numa estação de caminho de ferro, elaborando um estudo do bairro, onde eram detectadas as fragilidades, os pontos de fuga e a implantação das estruturas repressivas. Não faltou também um pequeno treino de tiro ao alvo num velho armazém de uma fábrica abandonada, guardada à noite por um antigo sindicalista. Tempos depois, fui confrontado com uma prova iniciática sobre aquilo que o Palma me ensinara. Chegamos à fronteira de Espanha, entardecia, ali na raia transmontana junto à Ribeira das Maçãs, no Coço. Aguardavam por nós alguns camaradas como combinado. No entanto, a chegada dos outros amigos não se fez de imediato. Um acidente na estrada atrasaram um dos carros. Assim, alguns de nós, poucos, atravessamos para o lado de Portugal e ali aguardamos pela chegada deles. Entretanto, mesmo nessa noite, o Palma pôs-nos à prova. Apontou-nos no alto da colina uma corriça, uma casa abandonada, dizendo: leva o teu grupo até aquela casa, é preciso certificarmos que não estejam lá guardas republicanos. Acocorados, esgueiramos-nos pela noite, subindo até ao cucuruto da colina. A lua de prata iluminava a serrania. Avançamos por entre as giestas. O coração batia cada vez com mais força. Depois, num ápice de coragem, arrombamos o portal do casebre. O encontrão e a madeira ressequida e podre desfez-se. Ninguém. Certificamos assim, com grande alívio, que estava vazio. Um grande contentamento apoderou-se de nós por termos cumprido esse mandato probatório. Amanhecia. Os amigos tardavam em chegar. O Palma Inácio estava connosco, ali atrás de uma moita de gestas, cochilando enquanto aguardávamos pela chegada dos outros camaradas. De repente vimos surgir no fundo da encosta, à beira da estrada, 2 guardas republicanos. Despontavam lá ao fundo, trazendo as espingardas ao ombro. O perigo paralisou-nos a todos. Um arrepio perpassou-nos como um gelo metálico no corpo. E de repente vimos o Palma levantar-se tranquilamente, endireitar o casaco e ajeitar o lenço, e para provar que onde está o perigo pode também estar a salvação, foi calmamente direito aos guardas, com um largo sorriso, explicando-lhes que andava por ali perdido. Queria visitar um compadre e assim perguntava-lhes com delicadeza se podiam indicar o caminho até a próxima aldeia. Vimos depois o Palma, risonho, na cavaqueira com os guardas que indicavam o caminho lá ao longe, perante as colinas. Tudo se acalmou
e ficamos todos contentes quando chegaram os amigos que esperávamos. No entanto, a ausência de um carro não permitiu que todos partissem e por isso eu e um outro grupo ficamos a aguardar outro transporte. Esta operação da Covilhã, como já sabem, acabou por falhar, como sabem. O Palma e os outros camaradas acabaram presos por um estúpido incidente. Um erro na condução, uma multa de um polícia com um pedido de identificação, vieram a precipitar a prisão do Palmeirense. Esta ação frustrada não deixou, no entanto, de ressaltar o caráter profundamente humanista do Palmeirense. Ele não era apenas um operacional, um homem de uma maestria e de uma audácia inesgotável. Quando pressionado pela polícia e instigado a entregar os documentos que não tinha e obrigado a acompanhá-lo à esquadra, preferiu atemorizar o guarda atirando para o ar. Depois, logo a seguir, cercado por populares desarmados e que não tinham nenhuma consciência do que se estava a passar, pois eram apenas mobilizados pelo guarda armado, entregou-se sem disparar um tiro para não matar nem ferir os populares que ali vieram ajudar o guarda. Após ter sido preso, devido a esta situação acidental, foi porém capaz de organizar uma espantosa fuga, tempos depois, desta gaiola aqui ao lado que era a PID e que agora é um museu da Revolução. Muito obrigado.